Olá, boa noite a todos. A gente está começando agora, então, mais uma rodada de palestras da calorada do DCE, né? Estou aqui hoje com o Fernando Fontoura. Ele é diretor da ALE, que é a Ação Libertadora Estudantil, a entidade que veio lutando pelos direitos dos estudantes nessa pandemia, né? E o nosso outro convidado, Gilberto Maringoni, teve um imprevisto, ele não está conseguindo acessar, então a gente vai começar agora com a fala do Fernando sobre a nossa temática, o Brasil pós-pandemia, o papel da mídia e das entidades populares. Fernando, passo a palavra para ti agora. Então, tá bom, muito obrigado. Antes de tudo, acho importante agradecer o convite do DCE da Unicinos. É mais uma calorada que o DCE realiza de maneira eficaz, com muita competência. Eu agradeço, gostaria de citar o nome da própria Val, da Gabi, o Lucas, o Fernando, que nos ajudou na logística, né? A Rosana, muito importante. Agradecer o DCE por esse convite, uma oportunidade muito legal da gente estar debatendo, construindo, trocando ideias. Nesse momento de um Brasil tão polarizado, é muito importante, né, ter essa linha de conversar, de trocar ideias, de fazer construções, ouvindo diversas vozes, diversos pontos de vista. Então, feitas os devidos agradecimentos, a Val já me apresentou, né? Eu vou reforçar, eu sou o Fernando Fontoura, sou dirigente da Ação Libertadora Estudantil, uma entidade que é parceira do DCE da Unicinos já há um bom tempo, já realizamos diversas ações em conjunto, e sou estudante de História. Eu preparei um material aqui para fazer um debate, algumas reflexões, algumas análises, mais voltadas para a atuação do movimento social em si, no período pandêmico. Eu acredito que os amigos do DCE estejam tentando resolver a questão do professor para deixar essa parte mais de comunicação de imprensa mais voltada para a fala dele. Então, começando um pouco a nossa análise do que é o Brasil nesse período pandêmico, de como ficou a atuação dos movimentos sociais, é importante a gente olhar um pouco para como era a nossa vida antes da pandemia. Por que eu falo isso? Quando começa esse debate, essa discussão, um conceito que já está muito estabelecido e posto para a gente acreditar é que as contradições da sociedade brasileira, os déficits da administração pública brasileira, eles estão do jeito que estão por causa da pandemia. E a gente vai ver, analisando um pouco 2019, que é o último ano que começou e iniciou sem pandemia, ao menos escancarada no Brasil, como está posta hoje, fazendo algumas análises de 2019, a gente vai ver que a pandemia apenas potencializou e acentuou as contradições da sociedade brasileira, que já vinham sofrendo reveses já há alguns anos. Por exemplo, a gente chega em 2019 com 12% da população em idade de trabalho desempregada. Esse número é um número extremamente alto e ele explica muito, né, o porquê a pandemia conseguiu piorar ainda mais a vida da nossa população e conseguiu cercear ainda mais as fontes de renda, sobretudo da classe trabalhadora, das classes mais baixas. Em 2019, a gente tem 10% da população vivendo sob extrema pobreza. É outro número estarrecedor, né? De acordo com o cálculo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, uma pessoa que vive abaixo da linha da extrema pobreza no Brasil, ela vive com menos de R$ 246 por mês. É algo extremamente grave, algo extremamente complicado da gente conceber no Brasil, com o tamanho do nosso, com a nossa população, de tamanho de população continental, né? E como fica as mobilizações populares e sociais no período pré-pandêmico? A gente tem uma efervescência social latente na sociedade brasileira. Se a gente for lembrar, a gente vai observar atos
solicitando a volta das Forças Armadas ao poder, atos golpistas, né? Acho que não tem por que a gente ter constrangimento em usar essa palavra. Uma mobilização popular que clama por um golpe não tem outra forma de adjetivar que não seja uma mobilização golpista. E do outro lado, nós vimos também os contra-atos acontecendo com aquele movimento bem interessante, sobretudo dos antifascistas, os atos antifascistas que se apresentavam como contra-atos, como uma correlação de força, justamente uma resposta para a extrema-direita, para as primeiras mobilizações golpistas. Então, qual é o Brasil pré-pandêmico, né? É um Brasil que tem diversos reveses no ponto de vista econômico e financeiro, tem diversos reveses na questão do emprego e dos direitos sociais, e isso potencializa uma efervescência social muito grande. Tanto é que a gente termina 2019 tendo até confrontos físicos, né, entre antifascistas e pessoas que pediam a volta do regime militar. Esse período, ele se encerra, ele muda com o advento da pandemia, né? Em março de 2020, a pandemia surge de maneira muito feroz, embora já existissem casos no Brasil, os primeiros períodos de distanciamento social, de proibição de aglomeração, ele surge ali no início de 2020. E o movimento social, de uma hora para outra, tem que se reinventar completamente. A rua, as mobilizações populares na rua, que sempre foi a grande força, a grande capacidade de reivindicação social dos movimentos populares, acabam, de uma hora para outra, deixando de ser possível a gente fazer acontecer. Então, é um revés muito grande que sofre. Inclusive, houveram alguns atos, né, tanto antifascistas quanto atos golpistas, mesmo após o período pandêmico, tamanha era a efervescência social naquele período. Pois bem, voltando um pouquinho, quando a gente diz, porque o desemprego no Brasil está crescente, a fome e a extrema pobreza está crescente por causa da pandemia. Na verdade, não é bem isso que se mostra na prática, né? Porque, tendo uma análise fria, essas características já vinham assolando a sociedade brasileira desde 2019. Com o advento da pandemia, então, as reivindicações e mobilizações populares, elas saem da rua e entram para um ambiente virtual, para um ambiente que é mais propriamente das moradias das pessoas. Por exemplo, a gente tem os panelaços contra ou a favor ao governo. A gente também teve no início episódios de palmas para os profissionais da saúde, e as mobilizações que ontem aconteciam, que antes aconteciam na rua, nas universidades, nos locais de trabalho, nos locais de associação como um todo, eles tendem a ir para dentro das redes sociais, para dentro, sobretudo, da internet. Mas como que os movimentos sociais, os movimentos populares, eles lidam com isso? Primeiro, que a representatividade institucional de uma mobilização na internet nunca vai nem sequer chegar perto a uma mobilização na rua. O potencial de influência política que uma organização tem organizando um protesto ou organizando alguma passeata por alguma pauta, ela de forma alguma vai ter a mesma força acontecendo de forma virtual. Então, esse revés é bem complicado de lidar para os movimentos sociais, para os movimentos populares, até principalmente no movimento estudantil, né? Por exemplo, se não tivesse essa pandemia, se nós não estivéssemos passando por um período pandêmico, eu tenho certeza que essa calorada aconteceria num auditório lotado, de uma forma totalmente diferente. Se o esforço do DCE para chegar até o estudante foi X, foi virtual, em 1 ou 2 dias, passando de sala em sala, batendo na porta, conversando com os alunos, trocando ideia, dialogando em todas as salas de aula da universidade, a gente conseguiria mobilizar de forma muito melhor que, por exemplo, pela internet, ou mandando e-mail, mandando mensagem direta, enfim. Esse potencial de mobilização
potencial de luta, essa força que os movimentos sociais encontravam na rua para poder estar pressionando o poder público por mudanças, acaba sofrendo um grande revés a partir da pandemia e a partir de que se torna inviável as grandes mobilizações de rua. Dando um pequeno exemplo, na semana passada eu ajudei a construir um ato contra o preço da gasolina. Esse ato contou com motoristas de aplicativo, trabalhadores que foram afetados com a alta nos combustíveis. E daí, às vezes, as pessoas perguntavam, tá, mas nós vamos pedir solicitação à brigada, à EPTC, à prefeitura, porque a forma institucionalmente legal de fazer um protesto é avisando essas autoridades. Mas no momento nem adiantava nós avisarmos, porque isso, de certa forma, estava proibido, né? Como o Estado estava em bandeira preta, legalmente nós não poderíamos realizar aquele ato. Realizamos, óbvio, com distanciamento social, com máscara, álcool gel e tal, todos os cuidados devidos, mas apenas um exemplo, né, que hoje os movimentos populares, as organizações sociais, elas estão proibidas institucionalmente e legalmente de realizarem atos de rua, de realizarem aglomeração. E como é que tu pressiona o poder público sem poder demonstrar força? Como é que tu pressiona o poder público sem poder transparecer a indignação da sociedade com aquelas pautas? É realmente algo muito complicado. Nesse sentido, a gente assiste um crescimento da demanda da internet e das redes sociais. Uma das ferramentas, por exemplo, que cresceu muito no último período foi o Charge, não sei exatamente a pronúncia, que é aquele programa de computador online para te fazer petições e baixo-assinados. Enfim, essas ferramentas são válidas, são úteis, mas nem de longe elas substituem os atos massivos de rua. Então, o que acontece? Outra questão extremamente pertinente é que para te conseguir ter uma mobilização forte, real, nos ambientes digitais, sobretudo nas redes sociais... Oi, Fernando, eu posso só te interromper um pouquinho? A gente acabou de receber a nossa primeira pergunta na parte de perguntas e respostas, né? E eu gostaria de convidar todos os alunos, então, que gostariam de deixar aí um ponto para debate ou uma pergunta para o nosso palestrante, vocês podem mandar ali que a gente publica daí, ok? Muito obrigada. Val, eu respondo agora a pergunta? Ou deixo para o final? Acho que tu pode continuar a tua fala e daí a gente vai ir publicando agora as perguntas que chegarem para daí tu responder. Pode ser, Fernando? Perfeito, combinado. Tranquilo, valeu. Retomando o raciocínio, eu vinha lembrando que para ter uma representatividade na rede social, na internet, minimamente propositiva, convincente, para a gente chegar a um determinado número de pessoas e mobilizar essas pessoas com a nossa informação, com a nossa ideia, com o nosso debate, isso demanda um investimento financeiro, por exemplo, para poder fazer o algoritmo, as postagens, as nossas ideias terem mais alcance. Então, vamos trazer esse debate para o movimento estudantil. Se o DCE da Unicinos hoje quiser fazer um debate sobre um tema relacionado ao direito dos estudantes que vem sendo cerceado por algum governo estadual ou governo federal. Se nós estivéssemos em um período de normalidade, com as aulas transcorrendo como eram até 2019, alguns 2, 3 integrantes do DCE passariam 1 ou 2 dias batendo de sala em sala, conversando com o estudante, ouvindo o estudante, mobilizando e passando a ideia do DCE para os estudantes estarem organizados e estarem colocando suas reivindicações na sociedade, talvez em atos, em protestos, ou coisas do tipo. Hoje, se a gente quiser chegar a todos os estudantes na Unicinos, com uma postagem do DCE na página do Facebook ou na página do Instagram, a gente precisa de um investimento relativamente grande, um investimento forte, coisa que com as aulas transcorrendo normalmente, era simplesmente passar em sala e sem falar que é muito melhor, né, nós conversarmos com uma pessoa, olhando no olho da pessoa. Quando a gente conversa com um estudante da universidade, é muito melhor olhar no olho, saber o que aquela pessoa está pensando, ouvir também
dos estudantes, e é assim que se constrói movimento político. É assim que se constrói mobilizações populares. É conversando, é ouvindo e é construindo ideias, e essa conversa olho no olho, ela facilita muito, né? E não demanda investimento financeiro, o que também, para os movimentos sociais e organizações populares, é fundamental e facilita muito o trabalho. Passando um pouco nessa primeira apresentação e análise, vamos pensar um pouco como o Brasil se apresentou a partir do período pandêmico. E eu acho que uma reflexão importante de nós fazermos nesse momento intermediário da fala é justamente a gente se perguntar: a gestão de crise do Estado brasileiro, ela foi um fracasso ou ela foi um sucesso perante a crise da pandemia? Vamos nos fazer essa pergunta. Digamos que, primeiramente, no horizonte está posto que a vontade do Estado brasileiro, do governo federal, o objetivo do governo federal perante a pandemia é salvar vidas. Vamos dizer que a vontade do governo Jair Bolsonaro seria de vencer a crise, salvar vidas, vacinar a população, aquelas coisas que para as autoridades de saúde mundial é a atitude correta. Pois bem, se a gente tem esse horizonte, a nossa análise da postura da gestão de crise do Estado brasileiro foi um completo fracasso. Foi um show de horrores. Não tem como falar de outra forma. Hoje, o Brasil ele é um exemplo mundial de como não gerir a crise da pandemia da Covid-19. E eu falo isso com muita tristeza. Eu, como patriota, como alguém que luta e que quer ver o Brasil em outro patamar que está hoje, eu falo isso com muita tristeza que, por exemplo, a grande maioria dos países da América Latina estão de fronteiras fechadas para os brasileiros. Eu falo com muita tristeza que o Brasil tem 3 vezes mais mortes em seu território que toda a população, que toda a América Latina. Ou seja, todas as pessoas que morreram na América Latina, no continente inteiro, o Brasil tem 3 vezes mais mortes. Isso aí é extremamente complicado. É algo realmente muito triste de se falar. E a gente precisa fazer uma análise da chefia do Estado brasileiro, da liderança do Estado brasileiro. Eu, como historiador, eu não faço julgamento, eu faço análise. E a análise de que o nosso chefe maior do Estado, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, fez tudo que podia para piorar a crise do Covid-19. Mesmo antes da gente ter esse caos que assola a população brasileira, eu posso citar, por exemplo, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer, que foi ofertada ao governo brasileiro, que foram recusadas. E aí muita gente fala que para reabrir, que para voltar o crescimento brasileiro precisa reabrir o comércio, reabrir a economia. Mas é óbvio que não é nesse sentido. Para voltar a ativação da economia brasileira, não é contaminando mais pessoas, não é difundindo mais o vírus que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. A volta do crescimento da economia nacional está muito mais atrelado à vacinação e à imunização das pessoas, sobretudo dos trabalhadores, do que propriamente com a reabertura do comércio. Essas 70 milhões de doses de vacina que o governo recusou, poderiam ser 70 milhões de trabalhadores que voltariam às suas atividades normais. É nesse sentido que a gente precisa fazer essa análise. Lá no começo, eu perguntei se a gestão do Estado brasileiro perante a pandemia do coronavírus foi um sucesso ou um fracasso. Porque se a gente analisar que e é somente uma sugestão, tá? Não que essa seja uma opinião. Mas se a gente ter no horizonte que o governo brasileiro quis sabotar a sua população, quis difundir o vírus e quis assistir cada vez mais mortes, a gente vai chegar à conclusão que a gestão de crise foi um sucesso. Então, isso é muito grave. É essa constatação, essa análise, que ela tem uma gravidade muito grande. Se a gente tem no nosso horizonte que o governo quis auxiliar o povo, quis salvar vidas do povo brasileiro, a gente vai ter
Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer analista político, enfim, qualquer pessoa que faça a análise da sociedade brasileira e da gestão do Estado vai analisar que foi um fracasso. Agora, se a gente tem no horizonte que o governo nacional gostaria, realmente não estivesse interessado no combate ao Covid, aí sim, aí os comportamentos e as gestões foram um sucesso. Pois bem, voltando um pouco para a questão da classe trabalhadora brasileira. Um dado interessante para a gente trazer é que antes da pandemia, em 2019, 41% do mercado de trabalho era informal. Ou seja, 41% dos trabalhadores brasileiros obtinham a sua renda da informalidade. Esse dado é extremamente grave no sentido de que, com o advento da pandemia, essas pessoas perderam a sua fonte de renda e mais, perderam a possibilidade de trabalhar. E isso é extremamente grave. E a partir que essas pessoas não podem nem trabalhar, não podem nem lutar pelo seu sustento, pela sua fonte de renda, a gente chega à conclusão que essas pessoas tiveram a sua renda totalmente ceifada. E isso é extremamente preocupante. Logo, logo que a pandemia estourou e assolou a nação brasileira, em 2020, o governo ofertou o auxílio emergencial, que foi a única ação efetiva de governo que, de certa forma, amparou um pouco o povo brasileiro. Mas vamos relembrar como é que foi feito esse auxílio emergencial. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, chefiadas pelo Paulo Guedes, lutaram, bateram o pé até o fim pelo auxílio de R$200, que agora, esse ano, o auxílio está com o valor de R$200, ofertado para menos pessoas e com um valor que é 3 vezes menor. Mas vamos se lembrar de como foi feito isso. O auxílio só veio a R$600 depois de muita luta da oposição, depois de muita mobilização, de muita pressão popular. Essa pressão que hoje nos faz tanta falta e que a gente não consegue fazer de forma virtual, como fazia colocando nossos pés nas ruas, foi graças a mobilizações desse tipo que o governo cedeu, sempre importante lembrar isso, o governo cedeu R$400 a mais do que 3 vezes o valor que era proposto, e conseguiu adiar o sofrimento da população brasileira. Então é muito importante colocar isso. A única ação efetiva do governo brasileiro perante a crise da pandemia foi graças à oposição. Então tá. Passando por isso, a partir daí, o que a gente assistiu foi um completo show de horrores, né? Se a Organização Mundial de Saúde mandava não aglomerar, no outro dia tinha uma imagem dos nossos chefes de estados, e a gente precisa, o voto é soberano, e o voto elegeu esses caras. Então, sim, eles são os chefes do Estado brasileiro, e deram o pior exemplo possível. E era kit Covid, que é uma mentira absurda, milhões gastos com o tal tratamento precoce, com a tal clorofila, tudo isso piorando já a situação brasileira, que já era muito ruim. Então, voltando um pouco para a frieza dos números, se nós tínhamos 12 milhões, se nós tínhamos 10 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza em 2019, em 2021 nós temos mais de 13 milhões. Mais de 13 milhões. Se nós tínhamos 12% da população em idade de trabalho desempregada em 2019, hoje nós temos 14,6%, devemos chegar até a 15% no final desse primeiro semestre. E quando a gente fala isso, é importante citar que, sobretudo, a população mais pobre sofreu os reveses da pandemia. Por exemplo, um dado muito interessante que a CUF nos oportunou trazer, Central Única das Favelas, lá em São Paulo. Eu procurei esse dado a nível nacional, acabei não achando. Se 41% dos trabalhadores em 2019 eram da informalidade, trabalhavam na informalidade como vendedores autônomos e bicos, etc., nas favelas paulistanas esse número sobe para 50%. Qual é a análise que a gente faz a partir disso? É que se a pandemia tirou emprego, se a pandemia terminou com a fonte de renda de milhões de trabalhadores,
foram muito mais trabalhadores das categorias mais baixas da sociedade, das classes mais baixas, dos trabalhadores mais pobres. Então, a autonomia ela está muito mais presente na classe trabalhadora mais pobre. Logo, a crise tirou mais sustento dos trabalhadores mais pobres do que aqueles de classes médias e da classe alta. Pois bem, então, essa análise do Estado brasileiro precisa ser feita. É muito importante de ser feita. Hoje a gente tem 13 milhões de pessoas vivendo em extrema miséria. 13 milhões é maior do que a população da Bolívia. Vamos fazer esse exercício, vamos fazer essa reflexão. Vamos pensar que a gente tem sobre o território brasileiro, tem sobre a população brasileira, um país e uma população do tamanho da Bolívia, que são nossos irmãos, nossas irmãs, que cultuam a mesma identidade nacional e que vivem com menos de R$246 por mês. Ou seja, essas pessoas não têm nenhuma segurança alimentar. Perdão. Esses jovens têm muita dificuldade de acesso à educação, de acesso à escola. Só um minutinho para tomar uma água. Essas crianças têm uma perspectiva muito ruim de futuro. E são 13 milhões de brasileiros que se encontram atualmente sobre esse estado de insegurança alimentar, de insegurança social, de extrema pobreza, né? Então, o que acontece? Isso é extremamente grave e o que o povo brasileiro clama hoje tem três pilares. É vacina, comida e trabalho. Vacina, para nós podermos voltarmos ao normal, a gente sabe que vai ser um novo normal, mas a vacina para a gente poder voltar a trabalhar, poder voltar a consumir, a roda da economia voltar a girar. Comida, porque esse 50% de informalidade, muitos estão sem emprego, sem renda e sem como ter a possibilidade de botar comida na sua geladeira, de alimentar seus filhos, de alimentar suas famílias. E por último, o emprego, que o emprego denota tanto a alimentação quanto a participação na vida pública, na sociedade pública, através do poder de consumo. Então, esses três pilares, a partir daí, a gente vai começar a projetar o futuro. A partir da vacina, a partir do emprego e a partir da segurança alimentar dos brasileiros e das brasileiras. Voltando a uma análise da gestão do Estado, a gente não vê no governo parceiros nesse sentido. O Brasil hoje está na 60ª posição do ranking da vacinação. Importante citar que esse ranking leva em conta a população vacinada no sentido de porcentagem. Ou seja, hoje o Brasil tem 2% da população vacinada, o que nos deixa na 60ª posição, ou seja, 59 países no mundo vacinaram mais a sua população que o Brasil. Aí a gente vai olhar para o auxílio emergencial, que é o que estava colocando comida na mesa de muita gente, é o que estava mantendo a geladeira de muita gente abastecida. O auxílio simplesmente diminui 3 vezes o que era antes. E esse valor, segundo a Fundação Getúlio Vargas, sequer tira uma pessoa da condição de extrema pobreza. Então, vamos fazer essa análise de como está o povo brasileiro hoje em dia, de como acorda os trabalhadores brasileiros hoje em dia, sobretudo os que não têm sua fonte de renda e a oportunidade de estar trabalhando. Então, essa realidade que se posta. Nós não temos nenhuma previsão de quando o Brasil vai retomar o seu crescimento econômico. Nenhuma previsão. E isso está muito atrelado à vacina. Foi o que eu disse antes, gostaria de me debruçar um pouco sobre essa questão de que a vacina
ela vai permitir a volta do crescimento econômico a partir que as pessoas possam trabalhar com normalidade. Então, por exemplo, como eu citei antes, as 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que poderiam ser para 70 milhões de trabalhadores voltarem às suas atividades cotidianas, simplesmente foram negadas pelo governo. Então, a nossa linha, o nosso horizonte de volta do crescimento econômico está muito mais atrelado à vacinação em massa, à competência do governo para vacinar de forma rápida a sua população, do que propriamente a reabertura do comércio. Então, nesse sentido, o pensamento é extremamente importante, que para ter uma volta do crescimento econômico, para ter uma volta da quantidade de pessoas empregadas, para saírem cada vez mais pessoas da extrema pobreza, a gente precisa que as pessoas possam trabalhar e possam construir renda. Para que as pessoas possam trabalhar e possam construir renda, é necessário que essas pessoas estejam vacinadas. Isso é muito mais fundamental para uma volta do crescimento econômico do que propriamente a reabertura da economia. Então, chegando no final da minha contribuição, eu gostaria de olhar um pouco para o horizonte. Das contradições da sociedade brasileira e de quando essas contradições podem ser superadas, podem ser sanadas, de quando a vida da população brasileira, sobretudo da classe trabalhadora, vai melhorar sua qualidade de vida. E logo melhorar sua capacidade de consumo. Sem dúvida nenhuma, é quando a população já estiver amplamente vacinada, estiver amplamente trabalhando, com a maior população possível, com carteira de trabalho assinada e com fonte de renda segura. Fonte de renda segura. Só que, infelizmente, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Pelas previsões e pelo calendário institucional de governo, que é um calendário extremamente institucionalista, que tem muito pouco reflexo com a realidade, isso seria lá para 2022. Mas, bom, quem assiste a tragédia nacional, como nós assistimos desde 2018, desde muito antes, mas enfim, falando dessa questão pandêmica desde 2019, nós sabemos que dificilmente vamos chegar no ano que vem com todo mundo vacinado, com todo mundo trabalhando e com a economia crescendo novamente. Então, o que está posto no cenário político na correlação de forças da sociedade brasileira? É uma crescente polarização. É um cenário muito parecido com o que vinha em 2018. Nós temos uma polarização de esquerda, uma polarização de extrema direita, e esses grupos ficam torcendo apaixonadamente, sem nenhum projeto nacional específico, isso que também é de uma natureza muito grave, e a gente assiste a política como se fosse uma paixão, né? Como se fosse uma torcida. A política, ela não permite análises baseadas em paixões ou questões emocionadas. A política é uma análise, é um contexto que tu analisa e tu vai enxergar o futuro de uma sociedade a partir desse cálculo. E o cálculo que está posto hoje, estabelecido, é que é o mesmo cálculo político, as mesmas correlações de forças que nós tínhamos em 2018, é a mesma configuração nas forças políticas da sociedade que nós temos hoje. Então, pois bem, se a correlação é a mesma, se as forças políticas são as mesmas, o cálculo e o resultado político, a princípio, deve ser o mesmo. Então, o que acontece? É muito importante, cada vez mais, que surja um terceiro campo dessa polarização. Um campo que combata o obscurantismo, o campo que combata o negacionismo, um campo que valorize a ciência, que valorize realmente, que sirva realmente ao povo brasileiro. Isso tá realmente muito difícil de acontecer e de se configurar. Mas a mudança do cenário é essa. A mudança de cenário só é permitida a partir desse princípio de um terceiro campo.
um campo amplo, um campo que receba diversas forças da sociedade, tanto de direita quanto de esquerda, tendo como seu eixo base a democracia e a ciência. Então, se nós olharmos para o horizonte e quisermos ver uma sociedade brasileira com menos contradições, com menos pessoas na extrema pobreza, com mais emprego, com mais poder de consumo e com a roda da economia girando, a gente tem que ter um campo que, sobretudo, se forme a partir do eixo da economia, do emprego, da democracia e da ciência. Isso está posto, está estabelecido, hoje não. Bem pelo contrário, mas é algo que cabe a nós, brasileiros e brasileiras, patriotas, como um todo, construirmos, lutarmos e, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para o nosso povo trabalhador e vamos ver um cenário extremamente diferente, muito mais positivo, muito mais feliz. E é o que eu desejo ver daqui a uns anos. A minha contribuição era mais nesse sentido. Por fim, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, algumas lembranças. Gostaria de convidar todos que estão assistindo essa live para o Congresso da Ação Libertadora Estudantil. Hoje aqui eu estou representando esse movimento, qual eu sou dirigente, e nós vamos realizar um congresso de estudantes justamente para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, conversar, debater, construir, planejar o Brasil que nós queremos ver, que com certeza não é esse que está posto estabelecido agora. O congresso vai acontecer dia 18 de abril, daqui 2 semanas, e quem quiser participar, acredito que a via mais fácil seja procurar a página da LE no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Em todas as plataformas nós estamos presentes. Por lá, vocês vão achar o link do nosso site, onde os estudantes interessados vão realizar a inscrição. Estão todos convocados, todos quais estão assistindo e que vão assistir posteriormente, para a gente estar realizando esse debate bonito, plural, um debate cidadão de confronto de ideias, que é muito importante para um andamento da democracia de uma forma positiva. Enfim, agora vamos abrir para as perguntas, vamos ver o que o pessoal está conversando desse material que eu apresentei. Vamos lá, Cláudia. Agora tu falou mesmo da Ação Libertadora Estudantil, né? A gente tem algumas perguntas relacionadas ali, eu não sei se tu dá conta ou se tu gostaria que eu lesse contigo, como tu prefere? Eu consigo ver aqui, eu acho que eu leio e daí respondo, pode ser? Tranquilo, então. Muito obrigada. Só um minuto para mim chegar lá na primeira pergunta. Primeira pergunta. A LE recebeu mais estudantes durante a pandemia, buscando a integração do movimento estudantil, sim. Com certeza. Esse é um dado que eu acabei não trazendo, né? Se a internet ela é um revés no sentido de capacidade de mobilização material, de poder material de mobilização e de pressão às institucionalidades, a internet também nos permite alcançar muito mais pessoas. Óbvio, né? Tem esse revés do poder econômico que precisa estar atrelado. Mas a ELI é uma entidade que ela vem crescendo ano após ano, vencendo essa questão da dificuldade financeira, vencendo também essa questão da pandemia. E cada vez nós vamos recebendo mais estudantes, até porque o que acontece na sociedade brasileira chama muito o estudante para a luta. Então, seria, inclusive, um momento perfeito para nós estarmos organizando mobilizações, organizando os atos, protestos massivos de rua, coisa que a pandemia nos impede de fazer. Mas, sim, é muito claro que a sociedade brasileira cada vez mais se revolta com a realidade posta. Cada vez mais se revolta com a gestão da crise da pandemia. E isso nós podemos ver no crescimento substancial que o nosso movimento teve, recebendo cada vez mais e mais estudantes,
E isso é uma coisa legal, né? Daqui a pouco um cara ou uma menina que a gente não tem trabalho na universidade ou na escola deles, uma pessoa lá de outro estado, de outra cidade, pode, através da internet, chegar até nós e construir um movimento a partir daí. Nesse sentido, a LE vem sim crescendo muito e a nossa ideia é cada vez mais ampliar e lutar por um Brasil que a gente almeja ver. Sempre lembrando, né, a Ação Libertadora Estudantil luta por uma educação necessária ao Brasil e seu povo rumo à educação popular que um dia ainda virá. Vamos para a segunda pergunta. Até convido todos a curtirem a página da LE, a página, o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais. Tu acha que a pandemia foi a maior responsável pelo enfraquecimento dos movimentos populares nesses 2 anos? Ou existem outros fatores? Olha, com certeza existem outros fatores, porque quando a gente trata de correlação de forças sociais, quando a gente trata de trabalho social e de mobilização de pessoas, nunca um fator é determinante para nada. Mesmo que esse fator, nunca esse fator é o único determinante para nada. Então, mesmo que a pandemia é sim a maior culpada pelo enfraquecimento das mobilizações sociais, principalmente porque a gente não pode estar na rua aglomerando. Em um movimento social, o papel das mobilizações populares é poder botar o povo na rua e mostrar a força, a indignação para o povo, para as institucionalidades e a partir daí gerar as nossas conquistas. Mas não foi só a pandemia que enfraqueceu, foi uma série de questões. Porém, isso antes do governo de Jair Bolsonaro, enfim, porque o que está posto hoje para o movimento estudantil, para o movimento social, é crescer, é avançar. Justamente por essa revolta popular que está estabelecida e que vem crescendo. Até um dado que eu não citei, no único momento em que a aprovação do governo aumentou ou não caiu, foi com o advento do auxílio emergencial, que nem foi o próprio governo que ofertou ao povo, né? Bem pelo contrário, ele resistiu. Então, nesse sentido, a tendência é cada vez mais aumentar as mobilizações populares. Como eu disse antes, a gente tem todas as matérias necessárias para poder estar colocando muita gente na rua, fazendo lindas e importantes mobilizações e conquistando muitas vitórias. Mas isso foi cerceado dos movimentos a partir do momento que não pode aglomerar. Então, a pandemia é a única culpada pelo enfraquecimento, não porque num trabalho social nunca existe um único fator que gera uma reação, um resultado final. Sempre são diversas coisas. Mas a pandemia, olha, ela é o fator extremamente preponderante para esse enfraquecimento das mobilizações. O que é uma pena, né? Eu não me canso de repetir isso. Nós teríamos todo o material necessário para poder estar mobilizando, poder estar colocando o povo na rua, poder estar conquistando, lutando e conquistando vitórias. E a pandemia nos cerceou isso, pelo menos do modo como a gente está acostumado a fazer, né? Vamos lá para outra pergunta. Um minutinho para hidratação. A dificuldade de chegar ao público é amenizada ou aumentada com o movimento feita apenas de maneira remota. Olha, é um revés muito grande que os movimentos sociais sofrem, tendo que fazer mobilizações, debates, convenções de maneira remota. É um revés gigantesco, mas olha, não tem nem como comparar a representatividade social, o poder material que uma mobilização de rua tem comparada a uma virtual. Não tem nem como fazer essa comparação, tamanha diferença. Então, o que acontece? Tu tem ferramentas online, ferramentas digitais, para poder estar chegando a diversas pessoas, poder até aumentar o teu público. Mas isso, na internet, demanda investimento financeiro.
investimento econômico. Por que será que os movimentos reacionários e de extrema-direita, tal MBL, tal Bolsonaro antes da eleição, tem tanto sucesso? Justamente porque eles têm dinheiro. É possível construir movimentos na internet sem dinheiro? É possível, mas é 500 vezes mais difícil. É como eu citei antes, se a gente quisesse fazer um ato, por exemplo, a gente quer cobrar alguma coisa da reitoria da Unicinos, cobrar o aumento da mensalidade, por exemplo, que eu sei que o DCE sempre pega firme nesse assunto. Nós passaríamos de sala em sala, em 2 dias, nós falaríamos com milhares de estudantes. Nós conseguiríamos fazer um ato com centenas de pessoas. E hoje, como é que a gente faz? Como é que a gente pressiona a reitoria para nos ouvir e para conceder as nossas pautas? Entendeu? A gente até pode fazer um evento online, mas não tem a mesma força material de disputa e de pressão que teria um ato de rua. Então, o que acontece? A internet permite crescimento, a partir do investimento financeiro. Bom, aí é uma questão muito clara, né? Quem está fazendo luta social, quem está construindo o movimento popular, é muito provável que ou tenha pouco, ou não tenha o mesmo dinheiro que um MBL, que uma Fiesp, por exemplo, para poder crescer e se desenvolver na internet. Então é por isso que a internet é uma terra que é dominada muito mais pela direita, muito mais pelo reacionarismo, não só pelos robôs, não só enfim, por essas ferramentas ilegais como as fake news. O que é uma fake news, né? Uma fake news na pandemia, ela pode matar uma pessoa. A gente falou um pouco das fake news, mas a fake news, se ela engana, mente para uma pessoa antes da pandemia, a partir do contexto da pandemia, ela mata, não uma, mas centenas, milhares de pessoas. Uma mentira divulgada no WhatsApp pode tirar a vida de uma pessoa que acredita nessa mentira. Então, o que acontece? É possível crescer a partir da internet se tiver investimento financeiro. E tá aí o grande revés dos movimentos populares. Se as universidades estivessem funcionando, se as fábricas estivessem funcionando a todo vapor, nós conseguiríamos conversar com uma categoria em 1 hora poder reunir centenas de pessoas numa fábrica. Em 2 dias nós conversaríamos com todos os estudantes de qualquer universidade. Então, realmente, a mudança das mobilizações da rua para a internet foi um revés gigantesco. Não tem nem como medir isso. Mas a materialidade nos obriga a fazer mudanças, né? E essas mudanças a gente faz e tenta manter o nosso trabalho mais digno e competente possível, mesmo através da tela de um computador, como fizemos agora. Como faz para participar da Ação Libertadora Estudantil? Muito legal receber essa pergunta. Primeiro de tudo, que eu acredito que quem está aqui já cumpre esse pré-requisito é ser estudante. Logo, a partir daí, tu pode acessar o nosso site ou as nossas páginas no Facebook. Coloca Ação Libertadora Estudantil lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, acho que até TikTok, acho que deve ter também, não sei. Mas coloca lá e tu vai achar nossas páginas. Lá tu vai ver os nossos materiais, vai ver as linhas políticas que a gente defende e que tem no nosso horizonte o Brasil que a gente sonha. Lembrando sempre que a Ação Libertadora Estudantil, a nossa razão de ser, é a luta por uma educação necessária ao Brasil e seu povo rumo à educação popular. E lá tu vai achar o endereço do nosso site. Muito importante, chegando no site, é ler o nosso manifesto. O nosso manifesto é onde estão os nossos princípios. E princípio, na luta política, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Lá tu vai ver a nossa linha política, o que a gente defende, o que a gente ataca, e vai ver se aquilo tem a ver com os teus ideais. Qualquer estudante progressista hoje no Brasil vai se alinhar com o pensamento da Ação Libertadora Estudantil. Qualquer brasileiro e brasileira que queira lutar pela educação brasileira, lutar pela sociedade brasileira, para combater essas contradições, esses reveses que nós tivemos no último período, vai concordar com as nossas ideias, e a partir daí é só fazer a ficha de filiação. Como eu disse, daqui 2 semanas
nós vamos realizar o nosso congresso, que será, obviamente, por plataforma digital, mas nós vamos realizar. E já convidei todos, né? O amigo ou a amiga que fez essa pergunta, também convido. Convido a se filiar na LE e convido a participar desse debate que vai ser extremamente produtivo, plural, um debate que vai mirar o horizonte brasileiro de uma forma bem diferente da realidade posta que a gente tem hoje. Então, para fazer parte da Ação Libertadora Estudantil, precisa nada mais do que ter vontade de lutar, vontade de se organizar, vontade de mudar os rumos da educação brasileira e da sociedade como um todo. Fernando, eu vou só te interromper um pouquinho agora. A gente tem mais 15 minutos daí, se tu quiser selecionar as perguntas. E também reforçando, eu vou botar então os links das redes sociais da Ação Libertadora Estudantil ali no chat, para quem tiver interessado, daí já pode partir daqui para as redes, tá certo? Tá ótimo. 15 minutos a gente encerra sem problema nenhum. Eu vou lendo aqui, deixa eu ver se tem muito mais pergunta. Só um minutinho. Acho que vai dar para ler todos, vamos ver. Como entregador, acha que o trabalho informal vai aumentar mesmo após o final da pandemia? Sobre o trabalho informal e a pandemia. Bom, aí o amigo ou a amiga disse como entregador. Hoje eu trabalho como entregador de aplicativo, sou motoboy, participo de mobilizações e de lutas populares desde muito tempo, fui dirigente secundarista, sempre construindo a Ação Libertadora Estudantil, mas hoje eu pago minhas contas, coloco comida na geladeira, faço minha faculdade de História a partir do trabalho de entregador como motoboy. Se eu acho que o trabalho informal vai aumentar, depende do poder público. Depende do poder público. Porque a precarização da relação de trabalho, a uberização que a gente chama, ela veio de uma maneira maravilhosa para o empresariado. Todos os empresários, falo dos grandes empresários, tá? É sempre importante a gente fazer essa diferenciação. O pequeno empresário, ele sofre tanto quanto a classe trabalhadora. Até sofre tanto quanto a classe trabalhadora. Não sofre mais, mas sofre muito também. Agora, o grande empresário, o grande investidor, esse 1% dos bilionários que a gente quer e luta para que contribua para a sociedade brasileira, coisa que hoje não fazem, se pudessem, todos os serviços seriam via aplicativo, seriam informais, seriam via uberização. Por exemplo, um pouco da minha realidade, as farmácias aqui em Canoas, Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, pedem para todos os motoboys que criem um MEI. Por quê? Porque o MEI, se tu tem um MEI, tu trabalha a partir do teu MEI, nem depois de ser demitido ou qualquer coisa que aconteça contigo, tu pode fazer uma reivindicação trabalhista. Então, a tendência da informalidade aumentar é muito grande. Mais do que informalidade, a precarização das relações trabalhistas, elas são um advento da modernidade, do século XXI. Então, se os empresários, se a classe econômica que hoje gera o Estado, se a classe da burguesia que pudesse, todos os trabalhadores seriam através de um aplicativo ou através de um MEI que não pagasse direito trabalhista, que não tivesse seguridade social, que não tivesse nenhum direito, e que tivesse ali exposto a qualquer risco de demissão. Por exemplo, um motorista de aplicativo, um motoboy de aplicativo que sofre um acidente, que morre, ele não tem nenhum direito a nada. Ele não tem nenhuma ajuda para o velório dele. Então, e isso tende a crescer. Isso tende a aumentar. Aí eu disse, depende do poder público. Sim, porque em países como, por exemplo, eu não vou citar o nome para não citar errado, mas alguns países europeus, eles já estão taxando os aplicativos maiores, tal como Uber, e obrigando a pagar direitos trabalhistas, férias, 13º. E isso é uma vitória, isso é uma conquista da classe trabalhadora, que é a luta do nosso tempo. Hoje, a luta do nosso tempo como classe trabalhadora é vencer a informalidade, vencer a precarização do trabalho e vencer essa uberização das relações de trabalho. Isso foi conquistado em alguns países europeus, não vou citar o nome para não citar errado, e pode ser conquistado aqui no Brasil. Essa é a nossa luta. Essa é uma luta muito grande para reconhecimento
de vínculo empregatício. Então, respondendo a pergunta, tende a aumentar? Tende. Tudo que os investidores querem é que aumente muito, mas nós vamos lutar para que isso não ocorra. E eu acredito mais em nós, mais acredito em nós do que neles. Vamos lá. O que você acha desta grande revolta de pessoas que são contra os movimentos sociais? Olha, para responder isso, eu precisava, acho que mais ou menos o tempo que tem essa live aqui, porque isso começa lá quando a TV Globo foi criada. Todo governo que teve uma participação mais sindicalista, social, mais ligada à classe trabalhadora, encontrou um combate feroz da mídia. E eu acho que não tem por que a gente ter receio de citar. O melhor exemplo é o impeachment, né, da presidente Dilma. Fala que alguém extremamente crítico a Dilma, extremamente crítico ao PT, tem mais críticas do que elogio a eles. Mas o que aconteceu ali foi que durante anos, todo jornal nacional aparecia algum sindicalista, alguém de esquerda, pelo menos alguém com a camisa vermelha lá fazendo alguma besteira. E a classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora conservadora, católica, parte evangélica, mas sobretudo católica, e o conservadorismo anda lado a lado com a classe trabalhadora. Nós temos que entender isso para fazer qualquer análise, qualquer trabalho. Mas, sobretudo, essa revolta contra os movimentos sociais vem da imprensa da grande mídia. E é óbvio, né? A família Marinho, que vive uma vida absurda, luxuosa, todos ali bilionários, eles não vão querer mais direitos dos trabalhadores. Eles não vão querer o avanço de direitos trabalhistas. Eles não vão querer seguridade social para o povo. Eles querem viver de lobby, viver investindo dinheiro em juro, sem produzir nada para o Estado brasileiro. E é justamente isso que a gente combate. Então, o maior culpado pelas pessoas terem um pouco de preconceito, um pouco de revés com os movimentos sociais, sem dúvida nenhuma é a grande mídia, até o antipetismo. Mas, obviamente, né, isso aí tudo é disputa. Disputa social, disputa de força. E faz parte do nosso trabalho enfrentar isso. Vamos ver. Eu acho que ainda temos 5 minutos, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Só tem esse grupo ou outros cujos estudantes poderão se filiar? Olha, amigo, o que mais tem aí é movimento estudantil, movimento de estudantes. A gente faz as nossas análises, os nossos debates. Eu acredito que ali tenha, no Brasil todo, um movimento com a linha política mais assertiva. É o movimento político que faz o trabalho mais correto, um trabalho mais racional, mais efetivo na defesa dos estudantes e na defesa da educação brasileira. Então, se tu colocar aí no Google mobilização estudantis, movimentos, vai aparecer milhares. Eu até acho saudável a leitura e a pesquisa desses outros movimentos, mas eu posso te garantir, se hoje alguém no Brasil, algum movimento faz um trabalho correto, assertivo, com uma linha política clara e assertiva, é a Ação Libertadora Estudantil. Então, eu acho que tu faz bem em pesquisar, analisar outros movimentos. Tem diversos movimentos que tu pode fazer parte, mas eu tenho certeza que nenhum deles vão ter uma linha tão assertiva, tão correta, tão consciente que a Ação Libertadora Estudantil. Sempre muito importante a gente ter clareza, né, nas nossas ideias. O que a Ação Libertadora Estudantil falava 5 anos atrás, quando a gente foi fundado, os mesmos princípios que a gente tinha há 5 anos, 5 anos não, quase 10 anos, são os mesmos princípios de hoje. Então, eu te indico, se tu quer se organizar como estudante, construir luta, construir mobilização, mudar a tua realidade e a realidade ao redor, eu indico que tu pesquise diversos movimentos estudantis, mas eu tenho certeza que se tu fizer isso, no final tu vai acabar te aliando à Ação Libertadora Estudantil pela assertividade das nossas linhas políticas.
para finalizar, então, finalmente, chegando nos derradeiros 5 últimos minutos, acredita que o movimento das empresas para sair no Brasil, Ford, Sony, tende a continuar mesmo após a pandemia ou teriam acontecido mesmo sem a pandemia? Só um momento. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Perguntem para um colega de vocês do curso de economia. Não sei se tem alguém aqui que faça economia. Eu não tenho nenhuma dúvida que as empresas sairiam mesmo após a pandemia. O que acontece no Brasil é que, historicamente, o capital internacional está interessado no seu próprio desenvolvimento. Então, vamos esquecer essa balela de que trazer mais investimentos aumentariam o capital nacional. De forma alguma. Os maiores crescimentos econômicos do Brasil, na história do Brasil, isso eu falo com muita autoridade como historiador, foi quando o Estado brasileiro foi o maior indutor da economia, do desenvolvimento nacional. O Brasil cresce a partir do seu próprio poderio financeiro e econômico. Fizeram a tal da reforma trabalhista para trazer investimentos. Tiraram direitos dos trabalhadores, tiraram seguridade social dos trabalhadores, colocaram milhões e milhões de trabalhadores na informalidade. E que investimentos que essa reforma trabalhista trouxe? Bem pelo contrário. Muito boa a tua pergunta, todas as perguntas ótimas. Até gostaria de parabenizar a todos que fizeram as perguntas, todas as perguntas ótimas. Mas é muito claro que o capital internacional está fugindo do Brasil pela administração desastrosa mesmo antes da pandemia. Então, um país que não tem consumo, que a população não tem poderio de consumo, um país em que a população não tem seguridade social para investir, é um país que não serve a mão de obra para o capital internacional. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, mesmo se não tivesse o advento da crise pandêmica, o capital internacional fugiria cada vez mais e tende a fugir. E a gente só vai sair dessa vala, desse sabote à produção nacional que a gente tem por parte do governo, já lá desde o governo Temer, com investimento produtivo nacional. Sempre quando o Brasil cresceu com Vargas, sempre quando o Brasil cresceu com JK, quando o Brasil cresceu, repetindo, eu sou um crítico extremo à política petista, mas quando o Brasil cresceu com Lula, o Brasil teve como acionador, como investidor principal da economia nacional, o próprio Estado brasileiro. E a partir daí, a gente não vai precisar se preocupar quando uma Ford, por exemplo, retirar todas as fábricas do Brasil e deixar milhões de pessoas desempregadas. A gente não vai se preocupar quando os trabalhadores da Sony não tiverem renda para poder colocar comida em cima da mesa, poder encher a geladeira. Então, eu acho que o princípio tem que ser esse. Se a gente for esperar o capital internacional trabalhar pelo Brasil, isso não vai acontecer nunca. Bem pelo contrário, se a gente fizer uma análise em todos os países que o capital nacional trabalha com força, ele trabalha com força para o seu próprio lucro. E é muito mais forte o retorno financeiro ao país de origem desse capital do que ao país da sua mão de obra trabalhadora. Então, eu acho que a gente pode finalizar esse debate, essas colocações, esse material que eu expus. Agradeço muito as perguntas, agradeço muito aos estudantes presentes, as pessoas que fizeram perguntas, ótimas perguntas, importante citar. Agradeço muito mais uma vez ao DCE da Unicinos, até citando novamente, é importante, né, a gente falar nomes, a Val, a Gabi, o Lucas, o Fernando da Logística, a Rosana, e mais uma calorada que tem tudo para ser plural, rica, uma calorada em diversas frentes, diversas faces, e que agrada os mais distintos estudantes da universidade. Fernando, falando em nome do DCE, a gente te agradece muito, eu queria te parabenizar, foi uma fala assim, incrível tua,
conseguiu segurar muito tempo. Eu acho que mesmo que seja uma pena que a gente não tenha tido a participação do Gilberto Maringoni, eu acho que ter te dado esse espaço para falar foi muito bom, assim, acho que foi uma discussão muito rica mesmo. Então, a gente agradece a tua participação e te convida a voltar, talvez, nos próximos anos, para os próximos eventos, tá certo? Com certeza, Val. Agradeço. Muitíssimo obrigada. Então, tá certo, gente. Só para lembrar, amanhã a gente tem mais uma palestra, acredito que seja da saúde, também às 18 horas. E convidamos todos a estarem lá, então. Muito boa noite.